Ô, Montanha, por que Oi. você não usa o Twitch TV? Cara, eu estou testando várias coisas. Na realidade, o Twitch, você precisa de um outro programa de gravação. Eu uso o OBS nele, que é o que todo streamer usa, né? Uhum. Eu tô usando o OBS, estou gostando, mas agora eu vou testar esse Camtasia, que eu uso ele até para fazer algumas edições também. Só que ele tem um modo de estúdio Uhum. gravação também, né? Então eu vou ver como é que ele é para gravar. Já vi uns negócios aqui que eu gostei É, muito dele. o Camtasia dá para fazer bastante coisa. Eu usei para gravar videoaula com meus clientes, aí dá para fazer umas coisinhas Pois legais. é, pois é. É isso que eu tô. Tipo, foco, se você quiser dar o zoom no meio do vídeo, dá para você fazer umas paradas É, assim. Ele só legal, é legal. pesado. Mas a minha maquininha aqui, ela tá aguentando bem. Então, tá com uma pancada de coisa aberta aqui. Vamos ver até quando ela aguenta, né? Vamos lá, vamos debugar, vamos rendernizar vídeo, abrir Illustrator, igual. Galera, A minha rodou. galera, A minha foi. funcionando? A minha foi de boa, tranquilo aqui. Galera, olha só, eu vou pegar aquela primeira lista de exercícios que eu dei lá para vocês, sobre classes e objetos. Aquela da lâmpada a gente já fez, eu acho que é bobagem voltar nela, né? Então ela já está bem resolvidinha. Eu vou fazer essa aqui, ó, que essa aqui a gente não chegou a resolver, tá? O que ela é, ó? Vamos lá. Faça uma classe conta que contenha o nome do cliente, o número da conta e o saldo. Esses valores deverão ser informados no construtor da classe. Então, a gente ainda não fez aqui, eu não fiz com vocês nenhum exemplo de criar o método construtor. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Faça um método depositar e um método sacar para realizar depósito e saque de valores em conta. Faça um método obter o saldo que retorne o saldo do cliente. Faça um método obter número que retorne o número da conta. Faça um método obter nome cliente que retorna o nome do cliente do titular da conta. Beleza? Então, feito isso aí, vamos lá começar a nossa classezinha. Criar aí um novo projeto, como sempre, né, vamos usar aí o .NET Framework, beleza? Aplicativo do tipo console. Esse cara aqui eu vou chamar ele de conta corrente. Controle conta corrente. Vou aumentar a letra aqui para vocês verem. Ok. Galera, algumas dicas aqui que eu já vou começar a passar para vocês aqui de boas práticas de programação. O .NET, ele tem sempre essa luzinha aqui, ó. Desculpa, Visual Studio. E é muito legal porque ele te dá algumas dicas sobre a sua programação. Então, na hora que eu clico aqui, ó, ele me fala algumas coisas. Por exemplo, ele está falando que eu estou dando using. Using é adicionar bibliotecas para poder rodar o meu programa. Só que ele está falando o seguinte, ó, eu adicionei um monte de biblioteca para você aqui, mas elas não são necessárias para esse programa que você está usando. Posso remover? Então, ele remove para você, ó. Aí vocês podem até perguntar assim, pô, mas que coisa imbecil, né? Ele coloca as bibliotecas para depois remover? Sim, é porque esse é o default de criação, tá, do seu projeto. Normalmente você precisa daquelas bibliotecas lá. Mas aí a gente já elimina, porque fica mais limpo o seu programa, a sua interface fica bem limpa, tá? Vamos criar então, né? O que está pedindo lá, ó? Faça uma classe conta. Então vamos criar a nossa classe conta. O que eu faço para criar? Botão da direita, em cima lá do projeto, ó. Botão da direita, adicionar classe.
Beleza, vem lá com, né, o facilitador do .NET. Vou colocar a classe conta, que é o que está pedindo. Ok. Aqui também, ó, ele já vem com o scaffold dele, né, com esse facilitador dele aqui, ele já coloca os usings. Vou remover. Só para deixar bem limpo, tá, galera? Só o que a gente realmente precisa. Lembrem, primeira coisa aqui, ó, vou colocar minha classe pública, que eu quero que ela seja vista fora, né, daqui onde que eu estou usando, de onde eu estou escrevendo. Vamos seguir os passos lá. O que ele está pedindo agora? Opa, vou ter que colocar o nome do cliente, número da conta e o saldo. Então, vamos usar aqui o facilitador, propfull. O primeiro campo que ele pediu foi nome do cliente, né? Nome, string. Nome. Até aqui nenhuma novidade para ninguém, não é isso? Vocês estão acompanhando aí, galera? Beleza. Qualquer coisa aí vocês falam. O que mais que eu vou colocar? Coloquei nome. Agora eu vou colocar outra property. Vai ser número da conta. Vou usar string também. Apesar de ser número, gente, vou explicar para vocês aqui agora. Opa. Apesar de ser número e eu coloquei uma string, pode ser que seja contrassenso, né? Você fala assim, pô, mas a variável número é string? Não. A variável número é um número mesmo. Mas é porque no sistema bancário, eventualmente, aparece lá, por exemplo, um X no número da conta. Tá? Isso aí é uma convenção. Então precisa ser string por causa disso. Tá? Por isso que eu estou explicando isso para vocês. E agora, este cara aqui vai ser um double, porque ele é o meu saldo. Ok, o cara está lá. Beleza. Agora, olha, aqui é uma coisa que eu fiz uma vez com vocês, bem rápido, mas agora eu vou tentar de novo explicar para vocês de uma forma mais pausada aqui, para vocês entenderem bem essa questão do construtor. O que é um método construtor, tá, gente? Os métodos são funções que uma classe tem. Então, nós vamos ver daqui a pouco aqui, por exemplo, depositar é um método, que ele vai realizar alguma ação. Sacar também é um outro método que vai realizar alguma ação. Só que aqui agora eu vou criar um método especial. O que é um método especial? O construtor, ele é um método que ninguém chama ele explicitamente. Ele é chamado no momento em que você cria a classe. Ele chama. E ele sempre tem um nome especial. Que nome especial que é esse? É o nome é o mesmo nome da classe. Então, por exemplo, se a minha classe chama conta, quando eu criar um método aqui chamado conta, o C# vai entender que esse método aqui é para ser executado no momento em que eu criar o meu objeto. Beleza? Então, vou demonstrar isso aqui para vocês. Ó. Tem aqui também um facilitador para eu criar, que é o Ctor. C-T-O-R. Olha lá, ele já cria o método para mim com o mesmo nome. Ó. Método conta. Só que, se eu não fizer nada com ele, ele fica o default. Ele não vai acontecer nada. Aqui, ó. Na hora que eu criar o cara aqui, ó,
criar aqui, ó, conta C igual a new conta. Isso aqui vocês já sabem, né, galera? Isso aqui é tranquilo. Nós já fizemos isso aqui um monte de vezes. Bob, o construtor. Bob, o construtor. Montanha, Oi, só tirar uma dúvida com você, desculpa estar interrompendo o raciocínio. claro. Aqui a atividade 3, eu não entendi muito bem, ela é para mim só responder, né? Eu não tenho que colocar código nela. Cara, Não. Isso? deixa eu terminar de fazer o exercício, que aí no final vocês tiram a dúvida, Tranquilo. tá? Beleza. Só para não quebrar aqui. Bom, vamos lá. Beleza. Então, o que acontece? Eu criei aqui uma nova conta, tá? Que é o objeto conta, que aqui eu posso usar. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, c.nome. Vou usar normalmente. Só que ele está me pedindo uma coisa especial agora. Olha só o que ele está pedindo. Estes valores, quais valores? Nome, número da conta e o saldo. Deverão ser informados no construtor da classe. O que significa isso, pessoal? Eu posso, por exemplo, obrigar a pessoa que vai usar o meu método a informar coisas da classe. Tipo, um nome. Tipo, o número da conta. E saldo. Olha só o que vai acontecer agora. Olha lá, ó. Ficou vermelhinho a conta aqui. Por quê? Porque eu preciso passar as informações para o método construtor. Um nome, um número e um saldo. Sacaram? Eu obrigo a pessoa que está usando a minha classe a informar essas coisas no momento em que a classe está sendo criada. Porque senão ele vai dar erro. Ele não consegue passar para frente. Tá claro isso aí, pessoal? Vocês entenderam? O que é o método construtor? Beleza? Ok. Bom, já que eu estou passando essas informações aqui, o que eu vou fazer então? Vou atribuí-las internamente. Vou falar aqui nome igual a nome. Vou falar aqui número igual ao número que eu acabei de receber. Eu vou falar que saldo igual ao saldo que eu acabei de receber. Vamos lá ver se funciona. Entendeu, Marcelo? Beleza. Ó, aqui tá falando, ó. Inclusive, olha só que legal. Se eu dou... desculpa. Se eu coloco o mouse aqui, ó, seguro o Shift, seguro o Ctrl e dou barra de espaço, ele me mostra o que eu tenho que colocar lá dentro. Depois até eu vou explicar a vocês. Tem um jeito de vocês colocarem uma descrição. É muito legal aqui, ó. Quer ver? Olha lá, galera. Vou mostrar para vocês de novo. Olha o poder do Visual Studio, que bacana. Por isso que eu gosto de C#. Acho uma linguagem muito boa, muito produtiva, muito legal de trabalhar. Assim, disparado na frente de Java, na frente de TypeScript, Python. Eu gosto por causa dessas coisas que ele tem aqui, tá? Além de ser uma linguagem muito performática, um ambiente, né? Se você gera ele para .NET Core, ele fica rápido pra caramba. Olha que legal. Eu cheguei aqui e vou dar uma barra, 2 barras, 3 barras. Ele aparece ali para mim, ó, um facilitador de documentação. E eu posso escrever coisas. Eu posso virar e falar assim, ó. Esta é a classe conta corrente. Entre com as informações necessárias.
Aí eu venho aqui, ó, e escrevo uma informação para nome. Ó, este é o nome do correntista. Qual o atalho para o sumário aí? 1 barra, 2 barras, 3 barras. 3 barras. Barra, barra, barra. Aí ele monta para você. Este é o número da conta corrente. Este é o saldo inicial da corrente. Beleza. Aí olha que bacana. Na hora que eu chego aqui, ó, vou dar Ctrl Shift barra de espaço. Olha lá que legal. Ele já coloca para mim o que eu coloquei no sumário. Ele explica para quem vai usar a classe o que é aquilo que a pessoa tem que fazer. Tá? Então é uma documentação para o desenvolvedor. Olha que legal. Aí eu vou vir aqui e vou colocar lá. Ó, lá está escrito. Ó, esta é a classe conta corrente. Entre com as informações necessárias. Nome. Por que ele está falando o nome? Porque é o primeiro parâmetro. Aí eu vou colocar lá. Ó, montanha. Na hora que eu coloquei montanha e dei vírgula, olha lá, ele já passa para o número da conta corrente. Este é o número da conta corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 6. E, vírgula de novo, saldo. Este é o saldo da conta corrente. Então, 100, 1000. Tá lá. Sacaram, galera? Olha o poder da linguagem. Esse é o tipo de coisa que ajuda muito vocês na produtividade do dia a dia. Vocês nem imaginam o tanto que isso aqui é útil e vital, tá? É muito legal. E aí eu vou imprimir aqui agora, ó. Imprimir o saldo, só para ver se vai funcionar, tá? Beleza? Vamos rodar o bicho. Aí eu coloquei aqui um debugger aqui só para a gente acompanhar. Tem um tipo que eventualmente esse tipo pode mudar, tá? Então, ter o var, ele é muito mais versátil para você poder trabalhar. Ele continua sendo tipado, mas ao mesmo tempo você não tem que ficar dando manutenção em todos os pedaços do código o tempo inteiro. Ele deixa você ter essa flexibilidade. Então foi só para mostrar para vocês o uso do var aqui. Mas poderia ser dentro, tá? Ok? Bom, agora está faltando, deixa eu ver aqui, faça um método obter saldo, que retorne o saldo do cliente. Tá? Então, aí é só eu virar aqui agora, aqui, pelo visto que se eu quero obter saldo, eu não quero que o saldo seja visto de fora. Então, eu vou arrancar esse cara. Vai ficar só um cara private saldo. Aqui já deu erro, tá vendo? Eu tirei a property saldo. Então eu vou criar um cara aqui agora, chamado obter saldo. Retornando saldo. Ah, Montanha, mas para que fazer isso? Só porque o exercício pediu, tá, gente? Você esconder ou não as variáveis depende muito do projeto seu de classe que você está fazendo. Nesse caso aqui eu escondi totalmente, eu não criei uma property chamada saldo. Não criei. Eu vou ter que chamar o saldo sempre pelo objeto, sempre pelo método obter saldo. Por N motivos eu poderia fazer isso. Eu quero fazer, sei lá, uma chamada especial nesse cara. Ele vai ter que ter polimorfismo, então por isso que eu estou usando um obter saldo, aí ele poderia ser virtual e uma classe filha trabalhar com ele de forma diferente, enfim.
Tem muitas possibilidades de eu ter que estar usando alguma coisa nesse sentido aqui. E aí, ó, ao invés de eu usar saldo aqui, eu vou colocar obter saldo. Método. Tá lá. Beleza? Feita a nossa classezinha, resolvido o exercício aqui. Certo, galera? Alguém ficou com dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Tranquilo? Ô Igor, você tinha falado ali do criar o método depositar. Você ainda ficou com dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Beleza, cara. Bom, vamos seguir então. Esses outros exercícios aqui, ó, esse aqui a gente já fez, muito parecido. Esse aqui é mais para usar a classe, que aí eu já fui usando ele à medida que eu fui fazendo, não tem sentido a gente fazer de novo. E esse aqui ele não vai cair no exercício avaliativo, então eu vou pular ele aqui para dar tempo da gente ir desenvolvendo outras coisas aqui, legal? Ok. Vamos lá. Montanha. Oi. No seu exercício, a gente vai ser código que a gente vai te enviar ou vai ser semelhante a esse exercício 3? Não vai ser código. Ah, tá, perfeito, beleza. Tá? Priscila, vai ser código. Vocês vão, semana que vem eu vou abrir lá o exercício, a prova, né, valendo ponto lá, eu vou abrir às 19 e vou fechar às 23. E aí vocês vão ter esse tempo aí para fazer. São alguns exercícios por pessoa. Então, por exemplo, você pode pegar um exercício diferente do seu colega. Tá? Mas normalmente vai ser um outro exercício aí balanceado para vocês. Vamos lá. Crie a classe cliente contendo nome, RG, CPF e endereço. Então vamos lá. Vou fazer outro exercício agora. Tem algum exercício para entregar hoje no live? Tem um monte. Eu tô entrando lá, não tô conseguindo ver nenhum. Eu fico mudando, tem dois dessa matéria, eu fico mudando lá e não aparece nada em nenhum dos dois. Cara, para os seus colegas está aparecendo. Porque no meu não tá aparecendo, e de outros professores também não tá aparecendo. Eu vou até procurar olhar o que é. Dá uma olhada lá, mas eu vou até te mostrar aqui, ó. Eles estão aqui, quer ver? Que é o programação orientada a objetos. O meu não tá aparecendo nenhum. Tá aparecendo só a matéria da aula. Aqui, ó, eu vou ver na visão do aluno, tá? O que vocês enxergam? Aqui, ó, é para vocês enxergarem isso aqui tudo. Então, isso aqui tudo é exercício. Se você não tá vendo isso aí, dá uma olhada lá com o pessoal. Porque eu não tô vendo mesmo não. Parece só o primeiro, que é o slide da matéria, que tem alguns exercícios, mas o resto não aparece. Aí o Igor deu uma dica boa aí, que é pra você dar um Ctrl F5. Pode ser que sua sessão esteja... Não, mas eu já fiz por conta do F5, já reiniciei a máquina, o problema é no sistema mesmo. É possível, então dá uma olhada nisso. Pede seus colegas aí para mandar para você. Tem, Marcelo? Tem todos aqueles que eu acabei de mostrar ali, tudo aquilo ali é exercício, tá? Que eu já pedi nas outras aulas. Eu vou dar até as 23 horas hoje aqui. Daqui a pouco eu encerro, dou tempo aí para vocês poderem fazer. Vamos lá. Vamos criar o outro aqui. De novo, framework lá, console. Beleza.
classe cliente. Então vamos criar a classe cliente. Vamos colocar aqui, ó, cliente exercício 2. Ok. Clico com o botão da direita, adicionar classe cliente. Tá lá. Vou botar público aqui. Tirar as bibliotecas desnecessárias. Fica mais limpo para a gente poder trabalhar. Ele está me pedindo, ó, nome string, RG string, CPF string e endereço string. Nome, RG, CPF e endereço. Então, criando as propriedades. String, nome, string, RG, string, CPF, string, endereço. O nome ficou errado? Deixa eu ver aqui. Coloquei non. Obrigado. Ok. Então tá lá. Primeira parte feita. Isso aqui vocês já sabem fazer. Eu não vou ficar me detendo muito em cima disso, não. Bom. Crie uma classe conta com o atributo cliente, do tipo cliente, que é o cara que eu criei lá em cima, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui nesse mesmo arquivo, aliás, vou criar no outro arquivo aqui, tá? Quando as classes elas não são na mesma linha hierárquica, é bom você criar em outro arquivo. A Priscila está falando que às vezes no YouLife dá um erro aí, ó. Parece uma mensagem falando que index was outside the bounds of array. Claramente um erro de programação. Beleza, criei a classe conta. E o que ele está me pedindo? Criar uma propriedade. Que tipo é essa propriedade, gente? Cliente. Esse negócio de ter nomes iguais, nome da classe ali, às vezes confunde, tá, gente? Então, vocês podem, por exemplo, ó, ao invés de eu usar cliente, a classe pode ter um nome ligeiramente diferente, ou você pode vir aqui e falar assim, cliente CC, de conta corrente, tá? Não é que ele vai dar erro, ele vai continuar funcionando, mas para nós, seres humanos, eventualmente vai dar problema. Por quê? Porque o cara vai se confundir. Eu estou falando da classe, eu estou falando da propriedade ou da variável, seja lá o que for, tá? Mas pode ser também. Você pode usar aqui. Isso aí. Ele resolve.
Nesse caso ele leva o nome do contexto, né? Se for conta corrente, é cliente da conta corrente. Isso, exatamente. Por que tem esse tipo de cliente, Marcelo? É porque eu criei, ué. Aqui, ó. A classe está aqui, ó. Foi a primeira coisa que eu criei. Entendeu? Tá claro? Bom, então, ó, criei o cara, cliente, criei uma classe conta que tem um cliente lá dentro dele. Não, Eduardo, nesse caso aqui não. Olha só, gente, vocês não fizeram análise orientada a objetos ainda não, né? Normalmente é o Júlio que dá essa disciplina, vocês não fizeram não, né? Tá, então deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Uma coisa, galera, é herança. O que é herdar? Herdar é uma classe que descende de outra. Uma classe herda da outra. Isso que eu fiz aqui agora é uso. Uma classe usa a outra. Então, eu tenho uma classe conta que usa internamente um cliente. Por quê? Porque uma conta corrente tem um cliente. Tá? Essa é a diferença de uma para outra. Entendeu, Eduardo? Ou seja, a conta corrente não é filha do cliente. Ela não vai herdar as características do cliente. Priscila, não entendeu? Ah, tá, desculpa. Ok. Então, vamos lá. Fiz, então, a classe cliente. Fiz a classe conta que tem um cliente lá dentro dele. Beleza. Agora, o que está pedindo no exercício? Então, aqui, ó, o código a seguir exemplifica o uso da classe. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Opa, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu tenho que criar uma conta, tenho que criar um cliente. Vou lá no programa. Conta. Opa. Criei a conta. Agora eu vou criar um cliente. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar. Ah, só que o nome aqui é titular, tá vendo? Então deixa eu mudar lá. Aqui, em vez de ser cliente, vou chamar titular. Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, conta, ponto, titular. Titular é de que tipo, gente? Olha lá, tipo cliente. Igual a variável cliente que eu acabei de criar. Beleza, tá lá. O que mais que ele está pedindo para mim? Vou mudar o nome do titular da conta. Olha que coisa interessante aqui agora. Quem tem nome não é a conta, é o titular, é o cliente que é titular da conta. Então, como é que essa sintaxe fica? Fica assim, ó. Conta, ponto, titular, ponto, nome. Olha lá, internamente ele tem um nome. Eu estou mudando o nome do titular da conta. Igual a Victor.
Tá lá. Vou imprimir aqui para ver se funciona. Conta, ponto, titular, ponto, nome. Rodamos. Olha lá, imprimiu. Nome lá certinho, Vitor. Beleza. O que você quer que repita, ô Marcelo? Conta igual a cliente. Isso aqui. Repito. Olha só. Eu criei aqui uma classe cliente, beleza? O que essa classe cliente tem? Nome, RG, CPF e endereço. São os dados do cliente meu que é correntista. Ele é o titular de uma conta. Aí eu criei agora uma classe chamada conta, que é a conta corrente, que tem um titular do tipo cliente, que eu acabei de criar. Tá lá, ó. O que eu fiz então? Criei conta, criei cliente e joguei, ó, esta variável cliente que eu criei dentro da conta corrente na variável titular, que é o titular da conta corrente, que é do tipo cliente. Entendeu isso aí? Ficou claro? Tá, se tiver dúvida pode perguntar, tá? Beleza, galera, olha só. Tá lá, bonitinho. Ok. Feito esse exercício. Depois eu estou perguntando o seguinte, qual a saída que será impressa ao executar o seguinte trecho de código? Então, lá, eu estou até entendendo que eu vou usar o mesmo objeto, tá? As mesmas classes, na realidade. Conta e cliente. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Aliás, eu acho que é tudo que a gente fez, ó, quer ver? Ó? Cliente Guilherme igual a new conta. Guilherme nome igual Guilherme lá. Titular igual a Guilherme. Console write. Conta, titular, nome. É exatamente o que a gente fez aqui para testar. Então, ele vai imprimir o quê? O nome do titular da conta. Simples assim. Agora, vamos lá. Outra linha de código. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui agora. Cria a conta. Cria o cliente. Beleza? Atribua o valor ao RG. Atribuo o titular a Guilherme. Atribuo outro valor ao RG. O que ele está querendo saber aqui, né, o exercício que eu pedi para vocês aqui é o seguinte. O que ele vai imprimir na hora que eu fizer isso aqui, ó? Alguém chuta? Segunda. Isso. Just a sec. Ele vai imprimir este cara aqui, ó. Por quê? Porque foi o último valor que eu atribuí ao RG. Tá? Será? Pode chamar de efeito. Mas olha o que eu estou imprimindo. Estou imprimindo Guilherme, não estou imprimindo conta. Ó, olha só. Eu mudei o valor aqui de Guilherme. Eu não mudei o valor aqui, ó. É o segundo. Com certeza? Aham. Porque a referência da classe é a mesma instância. Ele falou que uma conta titular e Guilherme é a mesma coisa, então se você mexe em um, mexe no outro. Exatamente, galera. Esse exercício aqui, ele é muito bom para a gente entender o que é instância, o que é objeto, o que é instância. Independente de onde eu coloquei esse cara aqui, ó, ele é o mesmo objeto, ele é o mesmo cara, ele é o Guilherme. Aqui ele só está lá dentro da conta corrente, mas é esse mesmo cara aqui.
É isso aí, Eduardo. O valor do titular vai substituir o valor já informado do Guilherme lá em cima. Então, ele vai imprimir esse segundo valor aqui. Isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui não vai cair na prova. Então, não interessa para a gente aqui agora, não. Galera, esse da conta corrente aí todo mundo entendeu, beleza? Deixa eu só demonstrar para vocês aqui, ó. Quando eu mudo valores, que eu criei o cliente aqui, tá? Vou vir aqui, vou falar o seguinte, cliente.rg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Criei aqui um valor para RG. Vou mandar imprimir aqui para vocês verem. Agora, ó, eu vou mudar esse cara aqui. Mudei. Vou colocar para debugar aqui para vocês entenderem como é que a sequência de coisa funciona. Variável conta está nula. Vou criar. Criei a variável conta. Olha lá. Vou criar agora a variável cliente. Acabei de criar a variável cliente. Olha lá. Endereço está nulo, CPF nulo, nome nulo, RG nulo, tudo nulo. Por quê? Porque eu não atribuí valor ainda. Vou atribuir valor a RG. Então, pessoal, olha só. O RG já está preenchido. Aí o interessante aqui agora é o seguinte. Eu vou jogar o cliente para dentro do titular. O titular está nulo. Ele não tem nada. Na hora que eu ando uma, ó, o cliente agora foi lá para dentro dele. Inclusive já com RG, que eu acabei de preencher aqui em cima. Ando mais uma. RG ainda é antigo. Vou andar mais um. Ele muda o RG. Muda o RG, inclusive, do cliente aqui em cima. Por quê? Porque é a mesma instância. É a mesma instância. Como é que faz para debugar, Lucas? É o seguinte. Vou voltar de novo aqui. Tá vendo essa bolinha vermelha aqui, ô Lucas? Eu venho com o mouse, clico na linha que eu quero colocar um breakpoint. Cliquei. Isso aqui significa que o breakpoint está ativado. Ou seja, na hora que eu mandar rodar, ele vai parar aqui. Aí eu mando iniciar o programa, normalmente. Na hora que ele encontrar um breakpoint, ele vai parar. Parou, ó. Tá vendo? Parou. Aí eu posso inspecionar a variável. Eu posso digitar uma expressão aqui para ele colocar para mim, várias coisas. Em vias normais, eu ia apertar o F10, só que eu não vou apertar aqui não, porque ele para de gravar, tá? O meu programa aqui. Então, eu vou vir aqui nesse botãozinho aqui, ó, para eu pular para o próximo método. Ele pula esse método aqui e passa para o próximo. Ó, tuf, pulou. Equivale ao F10. Se eu desse F11... ele entra dentro desse método aqui, ó. Se tiver um construtor aqui, ele vai entrar lá. F11 não tem construtor, ele não entrou. Mas se eu der F11, ele vai para dentro do método. Ele não foi porque não tem nada aqui, né? Entendeu como é que debuga? Se eu mandar continuar, ele continua. Ele sai do debug e vai para frente. E é bem poderoso, tá, galera? Esse debug aqui, ele é muito poderoso, ele é muito bacana, muito legal, ele é cheio de recurso. Você consegue colocar... Quer ver? Ó? Eu vou parar aqui, mas eu vou virar e vou falar assim. Só para aí se o titular.rg for igual a esse valor. Eu coloco essa expressão aqui. Ó. Se é verdadeiro, falso... ação. Então é um debug muito, mas muito
poderoso. Tem coisa pra caramba aqui dentro, muito legal. Número de vezes que ele passa, eu posso virar e falar assim, eu quero que você pare só quando ele passar aqui 15 vezes. Aí ele para, só na 15ª vez. No debug dá para configurar algum teste, Montanha? O que você chama de teste? Projetar fazer alguma situação que ele possa dar erro de propósito, ver se vai dar erro mesmo. Essa não é a função do debugger não, tá? Existem classes de erro que você faz isso, tá? Usando um assert. Só que o que eu posso fazer? Eu posso mandar parar aqui e forçar um valor para ele. Posso vir aqui, ó, por exemplo, e falar que o valor de cliente agora é outro valor. Então eu coloco aqui o valor novo dele, tá? Manda ele avaliar um valor aqui diferente. Aqui. Cliente, nome, montanha. Montanha. Então eu fui lá e forcei a troca dele. Olha lá, já está com o nome montanha, tá vendo? Então você pode forçar. Eu não recomendo ficar fazendo isso não. O ideal é você usar uma classe de teste para fazer esse tipo de coisa, tá? Mas dá para você fazer. Chego ali, forço, coloco o valor que eu quero. Entendi. É bacana, que eu não uso essa ferramenta, mas tem umas coisas que eu acho muito legal dela, que é do fechar. Cara, isso aqui eu vou te falar, depois que você usa, você fica muito mal acostumado com ambiente de desenvolvimento, porque é muito, mas muito bom, muito top, cara. É fantástico, fenomenal. Tem muita coisa aí que eu uso para programar que eu não tenho aí, que eu tenho que rodar depois porque a linguagem não dá. Pô, que é código de terceiro. Isso aqui a gente já fez, tá? Beleza. Ok. Bom, vamos lá. O último exercício aqui. Esse aqui ele é relativamente mais simples, tá, gente? Ele é bem descritivo. Isso aqui vocês não tem que escrever código. É só para marcar. Pode ser que no exercício avaliativo de semana que vem eu coloque uma questão dessa aqui, tá? Pode ser. O que você tem que fazer aqui, ó? É marcar linhas onde é que estão definidas heranças. O que é herança de classe? Então vamos lá. É quando eu falo que uma classe herda da outra. Por exemplo, aqui, ó. Cumprimentador BR está herdando de cumprimentador. Então é marcar este cara aqui e marcar esse cara aqui. Ou seja, são lugares onde eu estou marcando herança. Isso aqui, nada disso aqui tem herança. Identifique as linhas onde é que estão definidos polimorfismos. Bom, nós já vimos polimorfismo, né? É quando eu tenho o mesmo método, por exemplo, eu tenho um método aqui, ó, dizer. Esse caso aqui, ele tem um negócio muito interessante aqui, gente, que é o seguinte. Ele tem um cara aqui que ele é uma classe factory. É uma classe que cria outras classes. Na verdade, isso aqui é um padrão de projeto, tá? Não significa que é uma coisa especial que tem lá dentro, não. A escrita dele é padrão de projetos. É você criar um cara aqui, ó, que vai decidir qual tipo de classe que eu crio. Se eu estou criando uma classe mãe ou criando uma classe filha, né? Todas duas sabem cumprimentar. Só que uma cumprimenta em português e a outra cumprimenta em inglês. No caso aqui, eu estou definindo o polimorfismo no nível de conteúdo da property, que vai me retornar aqui uma frase ou outra frase,
de acordo com a herança que ele vai fazer. Então é só eu marcar aqui a frase, marquei a frase em inglês, ou seja, são duas frases, uma está em português, a outra está em inglês. Isso aqui também é um tipo de polimorfismo, tá, gente? E aí depois eu explico para vocês classe factory, que é bem interessante para vocês poderem entender. Tá? Eu tô aqui, ó, eu defini que a minha variável C é cumprimentador, mas se for português, ele vai ser um cumprimentador português, senão vai ser em inglês. E aí eu retorno um cumprimentador. Ô, Montanha, Pois não? quando eu fui fazer esse exercício aí, dessa atividade, esse exercício 3, eu, ao invés de, por exemplo, marcar aqui na imagem as coisas, eu escrevi aqui, só que eu separei por classe cumprimentador, cumprimentador BR e o inglês. E o factory também. Beleza. Separei cada um por classe. Aí você marcou em cada um deles. Isso. Legal? Em vez de fazer numa parte só, eu fiz separado. Tem problema não, Quando a gente- pode fazer assim mesmo. Eu recomendo, Quando a gente- eu recomendo depois vocês copiarem esse código aqui e rodar, que ele é bem interessante, tá? Aí, por exemplo, na atividade 4, eu acho que tinha que falar, né, sobre o escopo, a visibilidade. Eu fui tirando o print da tela com os comentários. Eu Ótimo. achei mais fácil. Legal. Perfeito. Fica até melhor. Interface, eu não vou usar isso aqui agora porque ainda não passei por essa parte. Eu falei que eu ia dar ponto extra para quem marcasse interface. Não vou entrar nisso aqui agora, tá? Não vamos falar de interface por enquanto. Mas nós vamos falar aqui de escopo e visibilidade. O que é para vocês irem fazendo aqui de cada método ou propriedade? Este cara aqui, essa variável string, né? Essa property, ela é protected. Então, isso aqui é visibilidade, protegida. Qual que é o escopo dela? Esta classe e as classes filhas. Todas enxergam. Privado, ela é interna. Só esta classe aqui enxerga. Esse cara aqui, cumprimentador, que ele tem o mesmo nome. Então, ele é um constructor. Ele é público. Então, todo mundo enxerga ele, tanto dentro quanto fora. Então, o que vocês têm que ir fazendo é isso, para cada um deles explicando o que é público, o que é privado, o que é protected, onde que nós vamos enxergar ele ou não. Legal? Nome usuário é método ou é property? Vamos ver aqui. O que você acha? O que você acha, Pri? Para você não é nenhum dos dois? Por quê? Eu acho que é uma propriedade. Na realidade, o que acontece, tá? Se você está colocando ele ali como private, mesmo que ele não esteja ligado a uma property, você pode entender ele que ele é um field, ele é um campo. Então, sim, você tem razão. Ele não é nem uma property e nem um método. Ele é um field. Ele é um campo interno, tá? Você vai ver muita gente chamando field também de property. Não tem problema, não. Pode falar que ele é uma property privada também, é uma propriedade privada. Mas ali ele está fazendo um papel de field. Ele é interno, tá? Beleza? Mas ele está muito mais para property do que para método. Então, eu achei que não era nenhum dos dois. Então, eu não coloquei isso lá, não fui comentando tudo que tinha aí. Sabe? Eu vi que tinha protect, private, public, mas eu pensei assim, não, eu vou olhar só o que é método ou propriedade. Mas É o que tá pedindo lá em cima. mas aí é uma pegadinha. Inclusive, se isso aí cair, por exemplo, uma questão do ENAD ou de um concurso, faça o comentário mesmo sendo um cara só privado.
Por quê? Porque também existe a definição, igual eu acabei de falar com vocês, de private property, uma propriedade que ela é privada. Até porque, gente, conceitualmente eu poderia vir aqui e mudar esse cara de private para público. Ele não deixa de ser nome usuário, ele continua sendo nome usuário, só que agora ele é público. Então não é só isso que faz dele uma property, entendeu? Então eu recomendo você sempre pensar esse cara como property. Beleza? Tá claro? Tá, mas eu já entreguei meu exercício. Pode deixar que eu vou tirar a ponta, sei lá. Tô brincando. Nossa. Considerarei. Galera, então esse aqui é simples, ele é bem fácil, ele é só vocês irem colocando e marcando aqui. Bom, vou encerrar aqui, eu fiz a revisão desses 3 caras, que é o que vai cair na prova, tá? Que vai cair na nossa prova de semana que vem. Alguma dúvida? Alguém está com alguma dificuldade? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Então, só queria declarar que eu tô com dificuldade na matemática da geometria do que em fazer poliformismo. Eu também. Na Assinado. moral, viu? Assina embaixo. Cara, mas aquilo ali, deixa eu te explicar. Aquilo é uma pegadinha. Sabe por quê? Porque depois... Não, eu vi também nos negócios que eu estudei que você só precisa calcular o lado e o número de lado, só que... Não, na Eu posso realidade usar é o mesmo seguinte, dentro do olha só. Você só precisa de um cara na matemática ali que chama apótema. O que é o apótema, tá, gente? O apótema é o seguinte, se você for pegar qualquer polígono regular, você pode desenhar... Constituto regular. Você pode desenhar esse cara com vários triângulos retângulos. Então, por exemplo, um pentágono, ele é 10 triângulos retângulos, um colocado ao lado do outro. Vira ali um pentágono. Beleza? O triângulo retângulo, ele tem uma fórmula bem definida para você calcular a área dele. Vocês lembram qual que é? Eu matei a aula de geometria. Base vezes altura dividido... Base vezes altura sobre 2. Isso, exatamente. Aí, ó, esse não matou não. Base vezes altura dividido por 2. Então, o que acontece? Se você calcula, se você tem o apótema, você entra com o apótema dele, é como se fosse um lado de um desses triângulos retângulos. Então, você vai fazer o cálculo que é o seguinte, você vai calcular a área de um triângulo retângulo e multiplicar pelo número de lados vezes 2. Acabou. É um cara quase que fixo para todo o polígono. Era apótema. Isso, exatamente. São apótema. Marcelo, todos que eu pedi lá são polígonos regulares, tá? Tô em desespero. Beleza? É uma pegadinha, Entendi, então, Montanha. galera. Agradeço a dica. É uma pegadinha só para vocês poderem quebrar a cabeça aí na matemática. Não, professor, o que eu demorei para achar o cálculo de área do heptágono não foi brincadeira, não. Eu demorei mais para achar o cálculo da área dele do que no resto do exercício. Eu fico feliz. Então, vocês não vão esquecer mais o apótema na vida. Pelo amor de Deus. Bom, galera, é isso. Agora eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem os exercícios. Legal? Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, WhatsApp. Estou aqui à disposição de vocês. Dá uma estudada, principalmente nesses aí que a gente acabou de passar. Eu vou tentar renderizar esse vídeo aí para subir e mando o link lá para vocês também. Beleza? Combinado. Abraços e até mais.